Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rosilene Bittencourt, estudante de 4ª Câmara da Escola Templo Álvaro Florescer. Hoje é domingo, dia 8 de março de 2020. Primeiramente, quero parabenizar as mulheres, pelo seu dia e falar que esse dia é um dia de luta, onde as mulheres mostram a questão da sua rebeldia psicológica, quando não aceitam as injustiças do mundo. Então esse dia é um dia de muita reflexão, não só para as mulheres, mas para os homens também, a corrigirem os seus defeitos, mudarem suas posturas em relação às mulheres. Bem, vamos começar com a conferência. Rebeldia psicológica agnóstica. Eu coloquei a palavra agnóstica ali embaixo por conta do trabalho que nós realizamos aqui nessa escola. Porque a palavra rebeldia, basicamente todos conhecem, ela está relacionada com a pessoa que se opõe à autoridade, ela está relacionada com a desobediência. Então vamos ver o que essa rebeldia nos ajuda para nos corrigirmos, Quais são os pontos superiores dessa palavra que nós possamos usar? São esses: força, convicção, vontade e persistência. Esses são os pontos da palavra rebeldia que nós devemos usar. Para entendermos mais sobre como devemos trabalhar com a rebeldia psicológica, eu selecionei algumas perguntas, Vamos ver. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? E por que agimos de uma forma ou de outra forma em nossas vidas? Essas são as questões que muitas vezes nos levam a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Desde que nascemos, experimentamos diferentes estímulos, positivos e negativos. Vou denominar 2 tipos de estímulos para o nosso desenvolvimento. Estímulos físicos, sensoriais, psicológicos e emocionais. Estímulos espirituais. O contato com o nosso íntimo, o contato com o nosso real ser. Esses estímulos se tornam como uma bússola para o nosso comportamento humano. Irão orientar as ações superiores e as reações inferiores dos seres humanos. O ser humano aprende pela observação. Todas essas observações e experiências tornam-se um banco de dados e assim nos tornamos quem somos. Será mesmo que nós somos essas ações e reações desenvolvidas ao longo da nossa vida? Muitos creem dessa forma, mas quando somos chamados pelo nosso íntimo, vemos que isso não é verdade. Dentro de nós existe um ser que busca a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Quando isso acontece, as respostas verdadeiras para as questões mencionadas vão sendo respondidas. Entramos em um universo novo e desconhecido para muitos. Todos nós nascemos com essa essência divina. É o que chamamos de real ser, Buda interior, o Cristo dentro de nós. É a semente dentro de nós que precisa ser cuidada para germinar, crescer e dar frutos. Podemos desenvolver e expressar somente virtudes. Quão maravilhoso seria viver em um mundo onde podemos desenvolver e expressar somente virtudes, viver na completa consciência do ser. Então, para despertar da consciência, é necessário trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência: morte psicológica, sexualidade superior e sacrifício pela humanidade. Para praticar a morte psicológica, é necessário fazer a autoobservação. Observar como agimos, como pensamos e reagimos nos eventos da vida. Quando descobrimos que
Quando descobrimos que nós não somos os nossos defeitos psicológicos, né, desenvolvidos pelos estímulos vivenciados, podemos nos separar deles. Nós devemos olhar de fora, ver com os olhos da razão. Assim podemos ver qual defeito psicológico está agindo em nossa máquina humana. Entender por que agimos com medo, raiva, inveja, gula e outros defeitos que podem aparecer. Para eliminar esses defeitos, é necessário fazer a petição à Mãe Divina. Mãe Divina, retire de mim este defeito e desintegre. Quando fazemos isso, nós saímos do condicionamento do ego, liberamos uma fração da nossa consciência. Isso eleva o nosso nível de ser. Sem o condicionamento do ego, agimos de forma coerente e com sabedoria. Então, como podemos nos desenvolver espiritualmente ao longo das nossas vidas? Como esse trabalho é longo, é necessário muitas vidas para realizá-lo. Por isso existem pessoas com os mais variados níveis de ser. Quem não realiza o trabalho da autoobservação e os 3 fatores de revolução da consciência não irá conseguir elevar o seu nível de ser. Só irá observar e reagir aos egos de quem ainda está com o nível de ser menor e irá reproduzir as mesmas reações vivendo de forma instintiva e preso às sensações. Essa imagem aqui eu coloquei para nós pensarmos um pouco sobre quem realmente nós somos, que é a primeira pergunta, né? Aqui, o que nós refletimos e qual é a nossa verdadeira imagem? Então, para nós buscarmos entender quem realmente somos, nosso interior. Essa outra imagem, ela representa a escada espiritual, né? Eu encontrei um quadro da evolução espiritual que mostra que quando nós estamos agindo de forma animalesca e aqui quando nós vamos elevando o nosso nível de ser. Aqui nesse gráfico foi colocado como angelitude, né? Dentro da animalidade estão a materialidade, a influência da lei da causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, empirismo e um instinto. Isso que vai gerenciar a vida da pessoa se ela não fizer a morte psicológica. Aqui, quando nós vamos elevando o nosso nível de ser, o que nós vamos conseguindo? A espiritualidade, influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e a razão, né? Assim nós vamos desenvolvendo a nossa consciência. Se nós nos achamos melhores ou com um nível de ser muito elevado, isso só atrasará o nosso isso só atrasará o nosso caminho espiritual. Pois, como consequência, o ego do orgulho cega a nossa visão e não nos deixa ver os egos que devemos eliminar. Outro ponto, se agirmos de forma a querer realizar todo o trabalho de uma vida em uma semana, não desenvolvemos o amadurecimento necessário para as provas que virão. Essas provas irão testar em qual nível de ser estamos e se podemos passar para o próximo, ou se reprovamos e teremos que trabalhar mais sobre nós mesmos, né? Se nós podemos caminhar para a angelitude ou se vamos continuar
na animalidade. Rebeldia psicológica é se rebelar contra o pecado que ainda existe em nós de forma verdadeira, com coragem e vontade. É a parte superior da palavra rebeldia. Quem só chora, reclama e se faz de incapaz, não tendo domínio sobre suas próprias emoções, sobre sua própria vida, age e reage com ira e com os demais agregados psicológicos, terá muito trabalho pela frente. Feliz é aquele que enxerga o seu defeito e se esforça para eliminá-lo, deixar o espaço em que o ego ocupava e agora a virtude desenvolve, trazendo a liberdade da consciência. A rebeldia psicológica também está na sexualidade superior, negar os desejos e paixões que conduzem ao pecado sexual. Ter uma vida justa e reta é expressar muito mais rebeldia do que servir multidões de inconscientes que criarão seus próprios sofrimentos e angústias. A sexualidade superior é o uso da energia criadora, a energia sexual. Deve ser feita pelo casal, marido e esposa, em comum acordo, pois os dois buscam desenvolver sua consciência. A energia que está no baixo ventre irá subir pela coluna vertebral, com o auxílio da respiração profunda. Durante o ato sexual, o homem não expulsa o sêmen do seu corpo. Não há orgasmo fisiológico. A transmutação alquímica é feita pela respiração, pelo próprio laboratório corporal. Esse é um dos ensinamentos mais antigos da humanidade, que foi sendo deturpado por aqueles que não ainda o conhecem, não ainda compreendem sua própria existência e vivem ainda nos instintos da matéria, adulterando, fornicando e se prostituindo, diminuindo o seu nível de ser, vivendo na animalidade. O uso das medicinas xamânicas, voltar um pouquinho. O sacrifício da humanidade é o desenvolvimento do amor ao próximo, é trabalhar espiritualmente em oração, ensinar ao próximo com respeito e sem nenhum tipo de cobrança financeira. É não desanimar, pois se faz o trabalho porque se deve fazer, e não para agradar ou se vangloriar. Ensinar é amar. O uso das medicinas xamânicas deve ser feito com respeito. Rapé, a ayahuasca e a sananga nos proporcionam o contato com a espiritualidade de forma pura e profunda. Elas trabalham revelando aspectos importantes sobre o nosso real ser e também sobre os defeitos psicológicos que devemos eliminar de nossa psique. Essa é a conferência de hoje. Só colocar a imagem da sexualidade superior. E assim nós encerramos a nossa conferência. Todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.